Bem, mais uma vez, um novo capítulo de Yushini até que demorou mais do que o esperado para sair. Só que mais uma vez, ele não decepcionou. E nos deu até uma ideia do que vem por aí com os seres de suas esposas em sua lua de mel. E claro que não podemos deixar de lado o grupo do herói, né, que no final do capítulo 19 quis enfim mostrar serviço para a comunidade, só que não terminou nem um pouco como eles imaginavam, deixando um futuro incerto com o que vai acontecer com o grupo. Já os seres sabem bem o que vai fazer com suas esposas daqui para frente. Então vamos conferir o que rolou neste 20º capítulo desse tão sonhado Harém de Mães, que é Yushini Zenbo Uba Oreta. Então continue aí e saiba o que rolou neste novo capítulo da história aqui comigo. E oi pessoal, eu aqui de volta e sejam muito bem-vindos ao Maratona Animes. Eu já devo ter falado isso algumas vezes em vídeos passados dessa obra e por enquanto eu me mantenho firme em dizer que esse mangá deveria ter mais capítulos em um mês. Sério, é muito bom. Que esse autor tem coragem a gente tá cansado de saber, né? Agora um capítulo por mês tem a dó, né? Bom, enfim, desabafo dito. No final do capítulo 19 o Zeke tinha enfim recuperado sua confiança para liderar o grupo do herói. E foi com tudo para enfrentar os dragões, só que o mesmo não aconteceu com suas companheiras que estavam bem assustadas. E olha, o preço dessa vez foi bem caro para eles. Enquanto a Lida, Maria e a Mel estavam se protegendo em uma barreira mágica, o Zeke foi o único que enfrentou os ataques dos dragões na cidade, ao lado de um grupo de soldados. Só que haviam mais dragões do que previsto, e um deles conseguiu ferir o braço do Zeke em um ataque surpresa, mas ele conseguiu derrotá-lo com um golpe fatal. Com esse ferimento, o Zeke acabou perdendo a consciência por um tempo, onde depois de recobrá-la, ele foi ver como estava a batalha. As suas 3 parceiras estavam sãs e salvas dentro da barreira, para o alívio dele. Infelizmente não podia dizer o mesmo em relação aos soldados e algumas pessoas que perderam a vida na batalha, com uma parte da cidade também destruída. É uma cena bem perturbadora para o Zeke, que mal conseguia falar, onde logo em seguida foi atingido por uma pedra que foi arremessada por um garoto que havia perdido sua mãe na batalha, que pelo visto tinha perdido também toda sua fé no herói Zeke, vendo toda aquela situação. Em seguida, um homem impediu que o garoto arremessasse mais pedras, afirmando que ele era o herói e que ele deveria deixá-lo em paz. Parecia que tudo ia ficar bem, mas não foi bem assim. Este mesmo homem então questionou o Zeke para saber do porquê ele tinha decidido lutar contra a Horda de Dragões. Então o Zeke respondeu que eles eram dragões, então não tinha como falar com eles de igual para igual. Então só restava os enfrentar. Só que aquele homem explicou que os dragões já estavam fugindo, então se os guardas não tivessem os atacado e os deixado com raiva, eles assim não teriam atacado aquelas pessoas, além de não ter destruído parte da cidade junto. A coisa não estava nem um pouco boa para o Zeke, que tentou se defender explicando que tinha feito isso por ordens da igreja. Só que essa história que o tal homem contou tinha vindo da boca da própria igreja, que tinha dito para não lutar, desmentindo o Zeke, jogando o povo contra ele, onde ele ficou sem saber o que estava acontecendo. E foi nesse exato momento que ele lembrou das palavras do oficial da igreja, que tinha dito para eles tentarem parar o avanço dos dragões ou tentar desviá-los da cidade. Ele nunca tinha falado para que eles lutassem. Onde assim o Zeke havia percebido o grande erro que ele havia cometido, que não só fez acabar com a reputação de vez do grupo do herói, como também na fé que as pessoas tinham no grupo, para que pudessem salvá-los de qualquer mal. Pois é, a falta que os seres faz no grupo agora está totalmente na cara. Algum tempo depois, ele deixou suas 3 companheiras no alojamento. Então o Zeke foi até o salão para falar direto com o Papa, Romanes, que comanda a igreja e o próprio grupo do herói. E antes mesmo de terminar de pedir desculpas, o próprio Papa mencionou que não era culpa deles, pelo que tinha acontecido para a surpresa do Zeke, que o perguntou o porquê, onde o Papa reconheceu que a culpa tinha sido da igreja por ter mandado aquelas pessoas com sua própria vontade, mas que haviam perecido no campo de batalha, e revelou que tinha feito uma promessa com os seres há algum tempo, e por isso não os culpava pelo ocorrido. O Zeke ficou sem entender sobre o que ele estava falando, onde o Papa imaginou que os seres não tinham contado nada sobre isso a eles. Algo parecido já havia acontecido há algum tempo, e naquela ocasião, 30 pessoas tinham perdido a vida por conta de um fracasso do grupo do herói, onde os seres foi o único que veio dar satisfações à igreja, enquanto o resto do grupo estavam bem mal na pousada, pelo que havia acontecido. E nessa ocasião, um dos apóstolos tentou jogar toda a culpa totalmente nos seres, e no grupo do herói, né? Na época que os seres ainda fazia parte. Só que os seres não ficou de boca calada e retrucou dizendo que quem é que tinha dito para eles lutarem contra o rei demônio naquele mundo. Porque além de arriscarem as vidas deles a mando da igreja, quando algo dava errado, a culpa era do próprio grupo.
e se acontecesse qualquer fracasso, o mesmo aconteceria. Então Ceres deixou claro que deixariam de ser o grupo do herói, dada todas essas circunstâncias. O Papa ficou curioso para saber o significado daquelas palavras, e o Ceres deixou claro que se ele fosse o Papa, essa batalha contra o Rei Demônio iria durar menos de um mês, e ainda alegou que era fácil de acabar com o Rei Demônio. O Papa então, com um semblante bem sarcástico, concordou em dar toda a autoridade do Papa aos Ceres, já que ele iria acabar com o Rei Demônio tão rápido. Então Ceres explicou seu plano, que se chamava Guerra Total, que consistia que todas as pessoas largassem seus trabalhos e afazeres e fossem até o castelo do Rei Demônio para derrotá-lo. E aqueles que não quisessem participar da batalha seriam excomungados e executados, um após o outro. Isso seria mais que um grupo de heróis, seria a vitória da humanidade. Bastava uma palavra do Papa para que isso pudesse acontecer, só que o Papa não concordou com isso, lógico, e achou uma loucura. Muitas pessoas perderiam suas formas de ganhar vida, e também muitos poderiam perder nessa batalha. E aí o Ceres jogou na cara do Roman Lones que eles não tinham a coragem de fazer isso, então eles mandavam o grupo do herói, e por isso, só eles estavam arriscando suas vidas por todos. Mas apenas bastava um mês da vida de todas as pessoas lutando para acabar com todos os demônios, que assim poderia dar um fim a tudo isso. E lembrou que o Papa havia dado o aval para usar seus poderes como ele quisesse. Só que no último minuto, o Papa revogou sua decisão em dar seu comando aos Ceres. E antes de sair, o Ceres mencionou que eles estavam fazendo o grupo do herói, o que eles não tinham coragem, né? Então, eles não deveriam reclamar de nada, afinal, eles estavam os forçando. Sério, o Ceres colocou eles no lugar que eles mereciam. O Zeke mal podia acreditar que o Ceres havia falado isso ao Papa, onde ele explicou que alguns arcebispos não estavam de acordo com esse plano dos Ceres, mas eles não podiam relutar em nada porque ele tinha razão no final das contas. Então a partir daí o Papa resolveu não culpar o grupo do herói em tais circunstâncias. Olha, se arrependimento matasse, eu acho que o Zeke já teria ido para outro Isekai, né? O Zeke enfim percebeu quem era a pessoa mais importante do grupo. Só que isso pode ser bem tarde, para que ele possa dar um jeito. Mas veremos o que ele planeja fazer a partir de agora, né? E enquanto isso, Ceres estava em sua casa aproveitando suas 4 esposas, onde o assunto da lua de mel estava rolando solto entre elas. Como tudo estava calmo depois do ataque do Dragão Negro, eles então decidiram ir a um hotel com águas termais, para tentar relaxar um pouco. E como as 4 queriam dar o melhor aos Ceres, elas estavam decididas a ir a esse tal hotel para recompensar os Ceres pelo, digamos, trabalhos prestados. E o local escolhido era Kohane, uma cidade exótica, que pelo que a história conta, tinha sido construída por pessoas reencarnadas do passado, ou algo assim, que pode ser até um pouco familiar aos Ceres, não é mesmo? Já no caminho para tal cidade, pouco tempo depois eles enfim chegaram a ela, e que tem uma boa recepção, diga-se de passagem. E o clima onde o próximo capítulo foi mencionado será um capítulo com a edição especial, que muito provavelmente vai encerrar o 4º volume do mangá, e vai dar início ao 5º, né, nos deixando assim ansiosos com o que vem por aí nessa incrível história, encerrando assim o 20º capítulo de Yusheni Zenbo Uba Oreta. Bem pessoal, para quem esperava um capítulo bem mais movimentado, acabou se frustrando um pouco, mas os detalhes que foram revelados compensaram toda essa espera. Eu sinceramente não sei o que vai acontecer daqui para frente com o grupo do herói. Com certeza, se eles forem encontrar os Ceres, vão ter uma bela surpresa, e se por acaso forem voltar para o vilarejo deles, aí vai ser uma surpresa ainda maior, em relação aos pais das garotas. E agora a lua de mel dos Ceres vai enfim começar, onde muita coisa interessante pode rolar nessa nova cidade e no próximo capítulo da história, né? Então fiquem ligados no que vem por aí na história, que só continua melhorando, então nem pensem em perder, hein? E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do que aconteceu neste resumo do capítulo 20 de Yusheni Zenbo Uba Oreta. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like para dar aquela força ao vídeo. E se não quer perder o que vai rolar nos próximos capítulos desse mangá, é só apertar no botão aí que vai aparecer e se inscrever e vir fazer parte de nossa comunidade. E conferir também notícias e outras recomendações de mangás novos e animes aqui no canal. E novamente, muito obrigado por ficarem até o fim. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu a todos, um forte abraço, tamo junto e fui!